Saudações buscadores, aqui é Thiago Sans e esse é o Estudando com PCE, o vlog onde a gente estuda juntos os episódios que foram ao ar no YouTube, certo? E hoje a gente vai falar sobre o episódio 12, o episódio Um Anunnaki se apresenta. Esse é um episódio que eu estava particularmente muito ansioso para mostrar para vocês, porque Anunnakis fazem comunicações assim muito raramente com humanos e, e foi uma comunicação incidental, completamente não planejada. Porque era uma sessão com arcturianos e a Natália, que nem microfonada estava, acessou a Serket. Serket é o nome que a Anunnaki deu. É um nome egípcio, mas a gente não tinha noção disso quando nós ouvimos o nome. Né? Nós fomos pesquisar isso e aí a gente perguntou para ela em sessões futuras o porquê e ela nos disse que ah, ela apenas gostaria de associar a si mesma em um processo egípcio, porque a raça Anunnaki teve muita participação por lá, certo? E isso será destrinchado no futuro. Ah, esse foi o processo que ocorreu. Não foi planejado, foi uma sessão, então nós editamos apenas e postamos apenas as partes onde a Natália faz a interação durante essa sessão, né? E os Anunnaki são uma raça que são considerada negativa por muita gente, assim como Greys, reptilianos, enfim. E esse foi o motivo da gente aqui no PC apresentar o tema da dualidade antes, para que nós conseguíssemos introduzir para vocês este conceito, para que essas mensagens entrassem de uma forma mais tranquila, sem medo, né? Ah, Como vocês podem ver, a mensagem que a Serket deu, ela é condizente com qualquer outra consciência que já falou por aqui. Não tem nada de negativo. E então, o importante é que a gente ressignifique a dualidade, né? E este processo todo que nós tivemos aqui não foi à toa. Foi um convite para que a gente pudesse entender sessões como essa. E, enfim, a Serket, ela atua no mundo intraterreno e isso é uma novidade. Não se tinha essa informação sobre Anunnakis no mundo intraterreno até agora. Até porque muita gente ainda espera que os Anunnakis estejam voltando, que Nibiru vai chegar e os Anunnakis vão voltar e tal. Então tem um pouco dessa teoria de conspiração, teorias que na verdade não faltam quando o assunto é Anunnaki, principalmente na América Latina, né? E as teorias mais comuns é que os Anunnakis foram os criadores dos humanos, que não é verdade, eles apenas foram uma das muitas raças que modificaram a gente geneticamente, né? E os Anunnaki estão muito relacionados de maneira negativa por conta das interpretações dos contos sumerianos, das mitologias sumerianas, né? Traduzidas pelos Zecharia Sitchin, né? E então criou-se muita teoria a respeito deles, né? E a Serket no futuro também vai explicar sobre essas teorias. A Serket, para vocês compreenderem, ela foi uma consciência, ela está muito presente no projeto, né? E, e como isso ocorre, né? Ela fez conosco um trabalho que vai para o ar no fim de semana muito importante sobre dimensões e realidades paralelas. Isso abriu uma pasta dentro do projeto, onde muitas outras comunicações de seres de diferentes raças continuaram aquilo que a Serket iniciou, tá certo? Então foi muito importante. Mas a Serket ela tem um trabalho nos bastidores, um trabalho muito legal. Ela é quase uma diplomata, ela insere consciências dentro do projeto, ela apresenta o projeto para outras consciências. Então, quando ela não sabe alguma coisa, ela vai buscar quem saiba, e aí ela já foi buscar seres de altíssima envergadura, inclusive, para participar do projeto. E, enfim, é incrível a participação que a Serket tem. Muitas consciências às vezes se apresentam e falam assim: eu vi por ordem da Serket, ou por intermédio da Serket, enfim. Então, isso aconteceu algumas vezes no projeto, e isso é muito legal. Ah, enfim, né, agora vamos falar um pouco sobre o que ela trouxe na sessão. Né? Já falei um pouco dos bastidores, né, e a sessão, tudo que ela traz na sessão, ela só introduz, porque tudo aquilo que ela fala vai ser melhor
apresentado, explicado, desenvolvido, né? Inclusive aqui no quadro Estudando, tá? Então, qual que é a primeira coisa que ela traz? Passou batido por muita gente, eu tenho certeza. Ela falou sobre a primeira mensagem foi sobre a temporalidade da existência. O que que significa isso? Vamos abrir aspas. Assim como a vida que vocês vivem aqui, milhões de outras vidas vivem em outros tempos, nas mesmas dimensões, uma sem afetar a outra. Então, o que que isso significa? Ela está falando da multidimensionalidade da existência, ou seja, ela está falando que o tempo não existe como nós conhecemos. Talvez você já tenha ouvido falar o papo do tempo não existe, né? Aquela coisa toda. Ou então das nossas vidas passadas serem vidas paralelas, todos estão acontecendo ao mesmo tempo. É isso que ela traz nesta mensagem, e que é a primeira mensagem que ela se preocupou em falar. E isso é muito interessante, porque de fato o tempo ele não existe como conhecemos, mas não significa que ela mesma diz isso na sessão 13, que, que vai pro ar no fim de semana, nesse fim de semana aqui, para quem está vendo o vídeo na data que ele foi postado. Isso não vai estar na descrição e no card, tá certo? Ela fala sobre a vida, a existência do tempo, né? Na vida. É tipo, nós vivemos o tempo. Então é muito errado a gente falar que ele não existe. Porque ele está aqui, né? É meio palpável para a gente. Então como é que funciona o papo do tempo? Vou tentar falar isso de um jeito simples. Nós estamos vivenciando uma experiência individual, com a sensação da individualidade. Então, o que significa? A gente é um pontinho, certo? Pontinho de uma linha, ou uma gota de um oceano. E o que acontece quando a consciência fala o tempo não existe? Quando você se afasta do processo temporal, você já não é mais o pontinho ou a gota, você já se entende como o oceano ou a linha que compõe o ponto, certo? Então, você vendo de fora, de longe, já não se reconhece como ponto. Já não vive mais o ponto. Entende? Então, isso é uma capacidade do espírito, vamos dizer assim, da onipresença, que se adquire com o decorrer da nossa evolutividade dos planos onde nós encarnaremos, tá certo? Então, é disso que se trata, né? Nós, por enquanto, ainda somos o ponto, a gota, né? Em um momento, quando estivermos fora deste processo, ou quando nos compreendemos como algo além disso, nós vamos ver que nós não somos mais esse ponto, nós vamos nos reconhecer como uma linha inteira, né? E é isso, esse é o processo do ascensionamento, tá certo? Que não é nada demais, é só mais um processo. E bom, é isso que ela fala. Sobre vidas passadas, aí já é um papo para a gente falar ah, em outro estudando, porque olha, é muito complexo e é muito polêmico também, porque mexe com muitos dos dogmas. Então nós vamos deixar isso para uma outra ocasião. Dando sequência, ela fala sobre o livre-arbítrio e a programação. Olha, isso aqui é muito interessante, porque ela diz assim, né? Tenham paciência com os processos que estão ocorrendo, né, que vão ocorrer, porque nem tudo tem a ver com vocês e muito já está programado. E aí as pessoas meio que piram um pouquinho nisso, né? Por quê? E o livre-arbítrio, como assim, programado, né? Bom, eu vou dar em linhas gerais o que significa isso. Vamos compreender que a Terra ela tem um planejamento próprio dela, né? É um ser vivo vivendo uma experiência também. E durante este planejamento, traça-se como a raça que está dentro desse projeto vai se portar, tá certo? Em determinado momento, o corpo da Terra vai precisar mudar. Ele sempre muda, não é uma coisa natural, ele vai sempre mudando, se sutilizando, né? Enfim. No caso da Terra é assim. Mas o que ocorre é que essas mudanças elas requerem que nós também mudemos, né? Entendem? Então, onde está a nossa influência nesse processo da transição? Não está em se ele vai ou não ocorrer por conta da gente. Ele vai ocorrer. A gente não decide se ele vai ou não ocorrer. O que acontece é
como ele vai ocorrer para nós. É isso sim, a gente pode interferir na maneira como nós vamos vivenciar este acontecimento. Então, se nós estivermos bem, né, consciencialmente, a tendência é que nós não soframos muitos ataques, muitas atrocidades que nós entendemos como atrocidades, como coisas negativas, mortes, enfim, catástrofes, né? E quanto mais longe nós estamos deste processo, acontecem cada vez mais, porque ficam aqui apenas quem tem condição de vibrar o que a Terra precisa. Então, a transição planetária, a grosso modo, é isso. Então, o que ela está querendo dizer é exatamente isso. Tenham paciência, porque nem tudo vocês comandam. Né? E aí a gente entra nesse processo do livre-arbítrio, polêmico processo do livre-arbítrio. Por quê? O livre-arbítrio também é programado. O Serket vai falar disso na sessão 13, que vai ao ar nesse fim de semana. Ela fala muito sobre a questão do livre-arbítrio não ser tão livre. Ou seja, do livre-arbítrio ser todo programado. E aí é difícil, porque a palavra programado talvez não seja a melhor palavra para descrever isso. Porque se vivencia aquilo que a mônada permite. E aquilo que a mônada não permite não é vivenciado. E é por isso que nós temos algumas coisas compulsórias na nossa vida, né? E nós simplesmente não podemos fazer. Ou não dá certo, porque não é o ponto de vista que a nossa essência gostaria de vivenciar nesta encarnação. Por isso que nós viemos com a personalidade, tudo diferente, tudo certinho, para encaixar naquilo que nós precisamos experienciar. Então, o que acontece aqui? O livre-arbítrio ele não é tão livre no sentido de que você tem infinitas escolhas. Aí dá a pessoa que ele é livre, né? Mas não é. São escolhas monádicas de possibilidades que a mônada permite. Tá certo? Então, este é o processo do livre-arbítrio. Já é difícil com ele sendo programado. Né? Imagina se não fosse. Tá certo? Mas programado não é bem a palavra. É tipo com relação à necessidade da mônada. Aqui a gente vivencia muitos processos coletivos de vidas paralelas ou vidas passadas. Então, faz sentido que esses processos de vidas passadas sejam vivenciados aqui, agora, porque este plano permite possibilidades de escolha. Tem planos que não permitem. E é interessante a gente dizer que conforme o ser evolui e vai para o astral, ele, né, astral à frente, assim, e avante, ele não tem mais o livre-arbítrio. Diminui a noção de livre-arbítrio. Por quê? Porque ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe o que ele vai desenvolver. Ele sabe para onde ele tem que ir. E quando você sabe para onde você tem que ir, você não pensa se você tem que fazer algo diferente daquilo. Você só segue aquilo que está dentro da conformidade com o todo, com aquilo que você acredita. E é por isso que quando a gente é certo das coisas e só segue aquilo, a gente tem mesmo menos livre-arbítrio, entende? Então faz sentido você dizer que seres perdem o livre-arbítrio no momento em que ganham consciência. Tá ok? Isso é importante de dizer aqui. E isso vai abrir um campo danado para estudo e nós vamos falar sobre isso outras vezes com certeza. Continuando aqui. Ela fala algo importante sobre vivenciar por si próprio, quando a gente pergunta sobre os livros do Robson Pinheiro. As pessoas me perguntaram muito como é que eu sabia que tinha cabelo. A parte da descrição foi a coisa mais legal de todas, né? Porque a Natália disse, não, era calvo. E não era, tinha uma cabeleira danada ali, escondida. E me perguntam, mas como é que você sabia? Porque eu tinha lido o livro, eu fui o único do projeto que tinha lido esse livro. E lá tem descrições muito iguais às que a Natália vivenciou, né? E outras que não estão lá que a Natália viu. Mas, e também o livro tem outras que a Natália não viu, porque nós não nos aprofundamos como o Robson também se aprofundou, né? Então, como é que funcionou isso, né? Lá falava sobre isso, né? Que o compartimento com a Anunnaki tinha uma parte artificial, que na verdade é biológica, mas é artificial, que serve como escudo parapsíquico para as antenas psíquicas deles, que são os cabelos, né? Funcionam como antenas eletromagnéticas. Isso a Natália também percebeu.
Então, este processo do cabelo foi basicamente porque eu li o livro. E, de fato, é muito gratificante quando você vê que outros médiums trazem exatamente o que você viu. Principalmente quando vocês vêm falar pra gente que viram exatamente como nós descrevemos. Isso aconteceu nessa sessão. Muita gente vai falar: olha, eu não sabia que eu vi era um Anunnaki. Né? Ou então, eu sabia que falou que era Anunnaki, mas eu não tinha certeza. E agora, vendo vocês, eu tô confirmando aqui. É uma confirmação para mim. Isso aconteceu, nossa, muitas vezes, muitas mensagens sobre isso, né? Mesmo sendo difícil de contactar, houveram muitas pessoas que confirmaram essa questão. Que mais? Eu estava falando sobre vivenciar por si próprio. Esse é o princípio da descrença da conscienciologia, vamos dizer assim. É o papo de, olha, ah, você pode ler o que você quiser, vivenciar é diferente. E a gente sabe disso, senão a gente não precisava nem encarnar. A experiência é diferente de saber a teoria, né? Então, isso tem a ver com o que os arcturianos e outras raças do projeto falam. É importante empoderar a raça humana. Então, como funciona isso? O humano ele é de igual para igual com outra raça qualquer. A questão é que nós estamos em outro projeto, em outro trabalho, vivenciando uma outra coisa, mas tudo está correto e fazendo sua função no todo, tá certo? Então, é um processo de empoderar quando você chega e fala assim, olha, meu, você pode vivenciar, faça, né? Como a gente está fazendo, né? E é legal porque isso remete também a uma coisa de gurulatria, né? Para vocês não ficarem sempre assim, nossa, mas esses caras são muito bons porque eles falam com os ETs, isso, aquilo. Não, qualquer um pode fazer isso. Basta querer e realmente ir atrás disso, né? E, enfim, então parte desse processo de empoderamento da raça, de não ter gurulatria ou ufolatria, que é aquela coisa assim de as raças sempre passaram para a gente as consciências no projeto para não nos apegarmos às consciências, para não ficar aquela coisa de eu só falo com o arcturiano, porque o arcturiano é lindo, porque a energia é isso, a energia é aquilo. Não, eles não querem isso. Eles têm uma coisa que eles não querem, é gerar ufolatria na gente. E isso nós temos que repassar para vocês. Não se apeguem às consciências. Por isso vamos entender a dualidade e este processo lindo de ressignificar a dualidade, tá certo? Então, essa vivência por si próprio é muito importante. Bom, e ela fala sobre pirâmide. E pirâmide é um processo que nós não estamos com pressa. No Egito, assim, nós tivemos muitas sessões que falaram uma coisa ou outra sobre o Egito. Tivemos sessões que nós já fomos para a pirâmide, tivemos sessões que foi a sequência da sessão do Shoir, onde nós fomos para o portal. E o que nós vivenciamos lá foi um processo egípcio. Tivemos a sessão da Serquete e outras em que a gente sempre falou uma coisa ou outra das pirâmides, mas nós não estamos com pressa para chegar no processo do Egito. Por quê? Porque a gente está vendo coisas sobre Lemúria ainda, sobre Atlântida. E a gente tem tempo, não precisamos correr, tá certo? Então é isso que a gente pensa sobre pirâmide. Por isso eu nem vou parar aqui agora, porque isso vai ser amplamente falado no futuro. Mas o importante que a Serquete comenta é que eles não foram os únicos a fazer a pirâmide, né, a estarem envolvidos no projeto. E o livro do Robson Pinheiro conta um pouco sobre isso também, de que apareceram outros seres que gostariam de contribuir, né? Ah, e aí agora ela fala sobre uma coisa importante. Ela entra no processo de Anunnakis presos, né? Que eu fiz a pergunta se eles estavam presos aqui ou se eles tinham a liberdade de sair, porque muito se fala do ouro, né? Que teve muita importância mesmo para os Anunnakis, para a raça. Mas quem estava aqui não conseguia sair. Né? Eles conseguiam levar o ouro para lá de algum jeito, a gente ainda não entende como que esse processo se dava, mas eles não conseguiam sair daqui. Né? Muitos ficavam presos aqui. E o que isso lembra para vocês? Exatamente. O degredo de Capela, os exilados.
Como a gente começa a ver isso? Olha, veja bem, o processo dos exilados, aqueles que são levados a outro plano, eles de fato ficam aprisionados energeticamente neste local, porque eles precisam vivenciar aquele plano, como se fosse um bound, tipo, uma ligação, um vínculo com a sua nova terra, né, com o seu novo processo. E nem todos, evidentemente, ficam presos, mas a maioria precisa ficar preso e vem para cá como degradado, né? Vem para cá como exilado e aí percebe, eu vou encarnar aqui. E agora? Onde eu vou encarnar? Vai olhar o humano que parece um macaco maluco lá, aí você fala, eu não quero não. Naquilo ali, não vou encarnar não. Então o que que eles têm que fazer? Eles vão mexer no corpo, eles vão melhorar o corpo. E foi isso que eles fizeram, porque eles sabiam que eles teriam que encarnar. Claro que eles vivem 900 anos ou mais, mas em algum momento eles morreriam. E eles sabiam que isso ia acontecer, que não daria para ficar, e que o processo mecânico da Terra atrairia eles para um corpo humano, né? E então isso ocorreu não apenas com os Anunnaki, com os capelinos também e outras raças. Então, este é o processo de que a Serket fala, estar preso. Um, eles sabiam que eles não sabiam que eles viriam, que isso aconteceria com eles de repente, porque nem todos vivenciam não tem a lembrança, isso é importante dizer, o véu de Maia, né? A gente fala do véu de Maia, mas a essência sabia, só que eles não sabiam, eles não tinham consciência. Então, o véu, ele é assim, meio que sempre há um véu. Alguma coisa sempre vai haver. Porque se não houvesse, nós não vivenciaríamos da maneira como a essência quer. Até o momento que a gente ganha consciência plena para entender o que a gente está desenvolvendo e passar a não ter o livre-arbítrio, nós vamos entrar nessa onda de não saber que nós planejamos algo para nós mesmos que a gente consideraria ruim. E aí entra o lance do fractal, falar que aqui é um planeta prisão, entende? Porque ele está vivenciando uma coisa que ele não concordava. Bom, agora, dando sequência aqui, ela entra no processo do demiurgo. O processo do demiurgo é uma parada muito profunda, difícil, tem a ver com textos apócrifos, tá certo? Pistes Sofias e sobre um Deus criador e não co-criador, um Deus criador que teria criado o humano, né? Então isso tudo foi associado, né? E tem ligação com os Anunnakis de fato, né? Com Enlil, com Javé e Enki e tal, né? Isso nós vamos estudar mais a fundo. Serket vai nos auxiliar com isso também. Mas nesse processo do Demiurgo, a mensagem inicial que ela quis passar foi simplesmente a criação toda tem a dualidade. E aí a gente tem que lembrar, né? Eu vivo falando de dualidade enquanto aceitação racial, né? Mas a gente tem que lembrar um pouco também de aceitar a nossa própria sombra como a dualidade, né? Não é só entender que as raças, não é a polarização, né? Seja da política, seja da raça, que é negativo, que é positivo. Não, vamos entender como funciona isso. A coisa não é bem e mal, bom e ruim e preto no branco. Nós também somos bons e temos um lado bom e um lado ruim. E processos que nos ajudam a mudar. E processos que ajudam o outro a mudar. Então, a gente costuma varrer nosso lado sombra para debaixo do tapete, mas olha, não é isso que a Serket fala aqui. Ela comenta que é importante a gente entender que tudo tem os dois lados, da criação também tem os dois lados. Então, é importante a gente trabalhar isso, né? É importante a gente entender a importância do demiurgo neste processo. Por quê? O demiurgo no processo planetário ele serve de equilíbrio, porque o plano é esse, é ser dual. Então, se o demiurgo não existe, e aí? Não teríamos o que nós temos aqui. Então, mas esse ser é mal, é negativo, isso, aquilo. Isso é uma dualidade, a coisa está na sua cabeça, não corresponde com todo. Não está em conformidade. Me recordo de uma sessão que ainda vai pro ar de uma consciência que fala que o demiurgo é um dragão.
né, como tantos dragões Kumara que a gente fala que estão no interior da Terra, o Demiurgo é mais uma consciência tão importante quanto eles. Tá certo? E a Serket, ela entra nessa linha e falou a mesma coisa, com outras palavras, sobre a importância deste demiurgo. Vamos ressignificar isso também. Então é mais uma coisa para a gente aprofundar com relação ao demiurgo, né? Nós podemos aprofundar isso e vamos nos aprofundar porque existe outras consciências, principalmente os orianos, que falam bastante sobre demiurgo. Então chegaremos lá no canal em algum momento, tá? E, bom, enfim, isso foi a síntese. Não foi uma sessão longa, né? Vocês podem ver, foram 19 minutos, né? Mas a gente está aqui 25 minutos, 26 minutos falando sobre ela. E daria para falar muito mais, porque todos esses processos aqui são vastos e longos nossa, é papo para horas. Mas, enfim, é isso que eu queria falar com vocês hoje, para auxiliar vocês a compreenderem esse processo, alguma coisa que pode ter passado batido, tá certo? E, bom, e é isso. O que eu tenho para dizer para vocês agora é para vocês curtirem, para vocês comentarem, sempre que vocês verem algum vídeo, ressoou com vocês, divulgue, tá certo? Se vocês verem alguma postagem no Facebook, curtam, comentem, compartilhem, auxilia a fazer isso chegar em mais pessoas, porque infelizmente a gente tem que conviver com algoritmos, né? E é a forma como a banda toca, né? Então é importante a gente se auxiliar. No mais é isso. Eu espero ver vocês na semana que vem, certo? E então fiquem bem e até lá. Tchau, galera.